Olá pessoal, boa noite. Já estamos ao vivo. Vamos aguardando o pessoal chegar para a gente poder começar, tá bom? Sejam bem-vindos. Boa noite, viu, gente? Já tem o pessoal chegando aí, né? Hoje nós vamos falar sobre a criação dos mundos, a formação, né? A criação, a formação dos mundos. Nesse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Michele, boa noite, minha amiga. Vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal está chegando para continuar o nosso estudo. A Cleo, beijo Cleo, querida, Adriana, beijo no Américo, viu Cleo? Jazinho a gente começa o estudo. Carmen, boa noite. Queria aproveitar para mandar uma boa noite de feliz aniversário para o nosso amigo Adriano, do Hotel do Comércio lá de Sacramento. Adriano, que há muitos anos nos recebe e nos acolhe em seu hotel. Desde o tempo que a Giovana era bebezinha, os primeiros meses da Giovana, Adriano já recebia a gente lá no Hotel do Comércio, que fica vizinho ao Colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. Primeiramente a Giovana, depois a Mariana. Então a esse grande amigo, companheiro, um abraço da nossa família e que Jesus continue amparando, abençoando e iluminando a sua caminhada. Feliz aniversário, Adriano. É o Adriano desde o nosso namoro, né? A gente namorava. É verdade. Aí a gente se hospedava lá. A gente casou, se hospedava lá. Aí veio a Giovana, a gente continuou se hospedando lá. E quando veio a Giovana, o Adriano providenciou um berço. E depois providenciou uma banheirinha. Ai. Muito bom. Boa noite, Juliana. José Carlos Pelarim, boa noite. Mariana, tá ao vivo no Instagram? Tá tudo Tá ok? sim, tá ao vivo sim. Tinha dado uma pausa aqui, não sei porquê. Não, aqui tá tudo certo. Tudo certo? Uhum. Juliana Bruno, querida. Vamos começar, né? 8 horas já. Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em torno do Evangelho dele, à luz da doutrina espírita, para o estudo do Livro dos Espíritos, essa obra básica da doutrina espírita, que amplia, dentro das nossas possibilidades, a compreensão do Espiritismo, de sua finalidade útil em nossas vidas, ampliando a nossa compreensão a respeito de nós mesmos e da finalidade útil de estarmos aqui reencarnados, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde seguiremos. Por isso tudo agradecemos, Jesus,
e rogamos ainda uma vez que a sua equipe espiritual responsável por esta reunião esteja conosco, inspirando-nos os trabalhos desta noite, as colocações, as reflexões, a construção do raciocínio, para que dentro de nossas possibilidades de compreensão e de interpretação possamos ser úteis neste trabalho. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então vamos lá. Como eu sempre faço, né, pessoal? Eu faço um apanhado, porque pode ser que seja a primeira vez que a pessoa está aqui conosco. Então nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica, que são 5 obras, obra básica do Espiritismo, que explica a doutrina espírita. Então nós já fizemos toda a introdução, os prolegômenos, e nós já iniciamos o estudo propriamente dito das perguntas que Kardec fez, e a equipe do Espírito da Verdade, ou os Espíritos, né, ou os Imortais, cada um chama de um jeito, responde a Kardec, atendendo às nossas necessidades de compreensão, como eu disse na prece, compreensão de nós mesmos. Então, nós estamos ainda no livro 1º, mas nós já fizemos o capítulo 1, Deus, provas da existência de Deus e atributos da divindade. Fizemos o capítulo 2, terminamos no nosso último encontro, que são os elementos gerais do universo, espírito e matéria, as propriedades da matéria. E nós estamos agora no capítulo 3, hoje é o primeiro dia que nós vamos abordar, né? Nós vamos começar o capítulo 3 pela formação dos mundos. Então até agora nós vimos Deus, inteligência suprema do universo, que por meio das suas leis, as leis divinas, perfeitas, criou espírito e matéria, está acima disso tudo, né? O espírito aqui com E minúsculo. E a matéria, seja em que forma que se apresente, ponderável ou não, ela tem origem no princípio primário, que é o fluido universal, matéria primitiva, que tem, a gente repetiu isso várias vezes já, e quem tiver curiosidade pode ver os outros vídeos que a gente vem estudando. Essa matéria primitiva, que tem propriedades especiais, estabelece inúmeras combinações, produzindo infinita variedade de coisas, né? Ou seja, cria o universo inteiro. E aí nós chegamos aqui à formação dos mundos. Então Kardec começa com uma explicação. Ele diz assim, para quem quiser acompanhar, é a pergunta 37 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, aqui a gente vê, né, o porquê que a gente já estudou a questão da matéria, né, espírito com E minúsculo e matéria, né? Porque quando ele fala aqui que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e que não vemos, a gente lembra daquilo que a gente estudou na parte da matéria, que ela é ponderável ou imponderável. Para a nossa compreensão, lembre-se que Kardec disse que podia ser ponderável porque era o que a gente conseguia, né? Mas que existia uma matéria imponderável que a gente ainda não tinha condições, mesmo hoje, né? Naquela época menos ainda, mas mesmo hoje, com toda a nossa inteligência, com todo o desenvolvimento intelectual, científico, nós ainda não temos condições de medir, de pesar essa matéria imponderável, né? E aí sim vem a pergunta 37, que Kardec questiona: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus? Resposta: sem dúvida, o universo não pode ter sido feito por si só.
E se existiu desde sempre, como Deus, não poderia ser obra de Deus. E essa questão Kardec explica logo abaixo. A razão nos diz que o universo não pode ter sido feito por si só, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Essa questão da eternidade é muito interessante. Aquilo que é eterno sempre o foi, ninguém criou. E às vezes a gente diz, eu sou um espírito eterno, né? E na verdade a gente não é, porque Deus nos criou, nós tivemos um início, né? Na verdade nós somos imortais, milenares e imortais, mas não somos eternos. Eterno só Deus o é. E a gente vê isso lá que a gente estudou lá atrás, na pergunta 13, sobre os atributos da divindade, né? Que começa na pergunta 10. Mas na pergunta 13 fala assim, Deus é eterno, é o primeiro atributo que Kardec traz. Deus é eterno. Se tivesse tido um início, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Então é um dos atributos divinos, é ser eterno, né? O outro é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Aí na pergunta 38, como Deus criou o universo? Lembra que eu falei para vocês que Kardec cercava os espíritos de tudo que era lado? Ele fazia uma pergunta, aí lá na frente ele reelaborava essa pergunta de uma forma diferente, para ver, eu penso, para ver se as respostas eram coerentes. Kardec foi extremamente rigoroso. O que ele trouxe para o Livro dos Espíritos foi com a absoluta certeza e revisão da equipe do Espírito da Verdade, né? Óbvio, que eu lembro que tem um caso que é contado em obras póstumas, que fala que o Espírito batia para avisar ele que numa pergunta tal, num tal local, ele tinha escrito uma coisa que não estava de acordo com o que o pensamento da equipe do Espírito da Verdade queria dizer. É muito interessante isso. Então, o que Kardec trouxe, e ele cercava, volto a repetir, a impressão que me dá, né, quando eu estudo o Livro dos Espíritos, é que ele cercava de todos os lados, para que não houvesse uma incoerência nas respostas. Então, ele passava pelo crivo da razão, muitas vezes, né, com a ajuda dessa própria equipe. Então, ele diz assim, como Deus criou o universo? Aí a gente lembra lá da pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E mais na frente que ele reforça uma pergunta muito interessante, acho que é na propriedade da matéria, que ele faz mais ou menos, eu não vou ficar procurando agora, mas ele faz mais ou menos a mesma pergunta, se dá para sentir a natureza, se dá para perceber, se dá para entender a natureza divina. E é sempre assim, falta-lhe um sentido, ou você consegue assim mais ou menos perceber, se dá conta através do seu pensamento, pelo pensamento divino. Então é muito interessante que Kardec ele não repete a pergunta, mas ele refaz perguntas dentro de outros temas que remetem àquele questionamento anterior. Então a resposta diz assim, para responder com uma só expressão, por sua vontade, o sua com S maiúsculo, porque é a vontade de Deus. Aí a gente lembra, quando a gente estudou, o pensamento divino, ou o Espírito de Deus, né, inoculado em toda a sua criação, se apresentando em toda a sua criação. Que aí eu lembro que eu fiz todo um raciocínio, inclusive num desses dias eu utilizei do poder do problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis, e eu utilizei, depois de ter falado, né, utilizado os recursos aqui do Leon Denis, né, de sua descrição a respeito da criação divina, eu lembro que fez muito sentido essa frase que eu vira e mexe eu repito, que está lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade,
que é uma resposta à pergunta 888A, que diz assim, ó, eu vou até ler um pouquinho mais a mais dela, porque vai fazer muito sentido com o que está sendo dito aqui na pergunta 38, a resposta. Então a resposta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, como Deus criou o universo? E a resposta, para responder com uma só expressão, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí, lá na pergunta 888A, na resposta, que fala sobre a lei de amor, na verdade a pergunta é sobre esmola, mas ele vai desenvolvendo, São Vicente de Paulo, e ele diz assim, ó, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor, e aí vem essa frase que eu amo de paixão, que eu acho que resume tudo. O amor é lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, para mim, isso explica que a vontade divina é a lei de amor, operando em todos os reinos, dando à matéria um sentido espiritual, um pensamento divino, que é aquele espírito com E minúsculo, de que a gente já estudou anteriormente. Quando fala que haja luz, né? Veja se não dá para a gente, guardadas obviamente as devidas proporções, para a gente trazer para a nossa esfera de ação. Eu me lembro de uma das dinâmicas que eu fiz com as crianças na evangelização para materializar o conceito de pensamento criador, porque o pensamento é criador, ele é ideoplástico, né? Ou seja, é uma ideia que ganha plasticidade, que ganha forma. E eu me lembro que a gente fez uma massinha de modelar com materiais que eles puderam reunir numa bacia, fazer aquela massinha e depois eles iam criar. Então um criou uma estrela, outro criou uma minhoca. Então ali estava a luz do pensamento deles numa criação, feito com materiais submetidos a determinadas condições que deram origem àquela massinha. Ou seja, ali eles estavam na utilização da sua inteligência, na expressando a sua inteligência através do pensamento, materializando uma obra. Para eles verem que eles também têm um pensamento. E aí a gente vai, tá tudo interligado, a gente retoma lá naquela pergunta número 12, que diz assim, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas, responde o Espírito da Verdade. O homem as compreende melhor à medida que se eleva em relação à matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Ou seja, porque o pensamento é criador. E a origem divina, da natureza divina, é o seu pensamento, é a sua vontade, é a manifestação do pensamento de amor, da lei de amor que está em ação em todo o universo. E dentro da nossa condição de entendimento, em todos os reinos que a gente conhece. Pergunta 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta. Lembre-se que essa obra foi escrita em 1857. Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Faz todo sentido, gente. Quando a gente chegar aqui na pergunta 42, na pergunta 42 a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como a Terra se formou. Que foi, eu acho assim tão maravilhoso, é uma obra
Aliás, o Espiritismo é muito maravilhoso, eu fico realmente muito encantada, porque em 1857 trazer informações que só hoje fazem sentido para a ciência é muita coisa, gente, é muita coisa. Então ele diz assim, na pergunta 40, os cometas seriam, como se acredita atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Aí eles respondem exatamente. O absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Refiro-me a esta influência que vulgarmente se atribuem aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. Eu anotei aqui do ladinho assim, formação da Terra. Mas eu vou caminhar mais duas perguntas para a gente falar um pouco sobre a formação da Terra. Pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Sim. Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. Isso aqui é maravilhoso. Vai fazer muito sentido com uma coisa que eu vou ler no final, que o Leon Denis escreve no Problema do Ser, Destino e da Dor. Aí pergunta 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Não posso dizer-te, pois somente o Criador o sabe, e tolo seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Vamos lembrar que isso aqui era em 1857, né? Mas, falando um pouco, para fazer sentido, essa questão da formação dos mundos, quando o Espírito da Verdade diz que os mundos se formam pela condensação da matéria que estava disseminada no espaço, vamos lembrar um pouquinho, e eu vou prometer para vocês que no Facebook, porque o Instagram não aceita links, né? Mas no Facebook eu vou colocar o link de ele tem acho que 6 minutos, sobre a formação da Terra. E que fala exatamente, é um vídeo do ano passado ou retrasado, não lembro se foi 2019 ou 2020, mas acho que foi 2020. E que fala em linguagem atual como foi a formação da Terra. E que se encaixa perfeitamente com essa colocação do Espírito da Verdade. Então, a gente lembra, eu fui anotando, eu fui vendo o vídeo e eu sempre repito, toda essa parte de ciência que eu trago não é do meu domínio, tá bom? Então, são coisas que eu anotei e que eu pesquisei e anotei. Então, eu estou repetindo sem qualquer domínio da intelectual muito avantajado sobre esse assunto. Mas, pelo que eu vi no vídeo, tudo começou com o nascimento de uma estrela de quinta grandeza chamada Sol, né? Então, com o nascimento e a temperatura do Sol, rochas, metais e gases e poeira giravam ao redor dele. Esse calor do Sol expulsava alguns elementos mais leves, entre eles vários elementos. Esses vários elementos se condensavam em regiões mais afastadas, entre esses elementos o hidrogênio e o hélio. E foram se formando os planetas do nosso sistema solar. Entre eles, ele até fala assim, que era uma esfera rochosa e quente que se formou, que é o nosso planeta. Só que ele esquentou, não tinha oxigênio, então não tinha vida. Mas começou a derreter, se dividindo em várias camadas, que até hoje existem aí, quanto mais profundo, né, você penetra a profundidade da Terra, as camadas vão se modificando. Depois de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, e tem até um texto que fala que são trilhões, não são bilhões, são trilhões. Mas a gente vai usar os bilhões porque foi o vídeo que eu vi que eu vou postar lá para vocês verem no Facebook. Esses elementos que estavam no espaço, a Terra recebia meteoritos, meteoros, pancadas de tudo que era lado. E alterações de temperatura e muita confusão, muito caos de coisas que estavam disseminadas, que eram atraídas para a Terra
e que causaram, em todos esses bilhões de anos, depois de muito tempo, um resfriamento da Terra, tendo deixado nela, devido às condições e à reunião de tantos elementos, tudo aquilo que era necessário para ela ter depois a água, o oxigênio e toda a condição ideal para que a vida acontecesse. Então, fica claro que combina perfeitamente com o que foi dito aqui no Livro dos Espíritos, sendo que hoje a gente sabe disso, pelos equipamentos que tem para estudar as rochas, para estudar tudo o que tem, né? Tudo que existe aí, a gente já tem tanta condição de estudar para explicar todo esse passado. Só que aqui Kardec não tinha isso. Os cientistas da época não tinham isso. Mas eles já tinham, por exemplo, a noção de fósseis, que Kardec vai falar sobre isso daqui. Lá na frente, quando se não me falha a memória, quando ele compara a questão bíblica da criação do mundo em 7 dias, né? Desculpa, gente, quando ele escoçou aqui. Da criação do mundo em 7 dias, que Kardec fala, eu vou dar um spoiler, tá? Mas ele fala que faz todo sentido a Bíblia, desde que a interpretação a respeito dela seja adequada, alinhada à ciência. Então é muito bonito ver isso. Isso é outra coisa, gente. Kardec é sempre assim, ó, gente, a ciência andará ao lado. Por quê? Eu lembro que eu falei, agora eu não lembro se eu falei na terça-feira passada ou se foi no Evangelho, mas acho que foi na terça-feira passada, que o Evangelho do Cristo é pura ciência. E que a ciência só se distanciou do Evangelho, ou o Evangelho se distanciou da ciência, pelo mau uso que nós fizemos do Evangelho do Cristo, enquanto humanidade. Porque é ciência. E o Espiritismo vem dar vida ao Evangelho do Cristo, à luz da ciência também, nos lembrando que nem todos serão espíritas, mas que todos compreenderão das questões da natureza ou das leis naturais. Por quê? Porque as leis naturais são leis divinas, que regem tudo, e a ciência não tem como escapar da explicação adequada de tudo que é regido por essa lei. Não tem como escapar, porque não, se você acredita, se não acredita, não faz diferença. Por quê? Acreditando ou não, não é? É o que é. Aí chegamos à questão da formação dos seres vivos. Pergunta 43. Dando uma olhadinha no horário, viu, gente? Pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Olha a resposta. Vê se não é exatamente o que está no vídeo que eu acabei de relatar para vocês. No início, tudo era caos. Os elementos estavam misturados. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Aí a gente já vê, né, que dependendo do estado do globo, tinha aquele ser compatível com aquela condição daquele momento. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos que estão na Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam, assim que cessou a força que os mantinha afastados. Faz todo sentido também com o que a gente estudou sobre matéria. E eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Tem também um vídeo, teve uma vez, acho que ano passado, a gente estava estudando o Livro dos Espíritos, naquele grupo fechado, e eu mostrei, para quem acompanha desde lá, eu mostrei um vídeo sobre a criação
dos seres vivos na Terra. E se encaixa exatamente com essa descrição que o Espírito da Verdade faz, em 1857. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço. Lembra que eu falei que a Terra foi bombardeada, entre aspas, por asteroides, por elementos do espaço, né? Peraí, só um pouquinho. Corpos celestes, isso que eu queria dizer. Corpos celestes que trouxeram para o nosso planeta ingredientes para que depois se transformasse nisso que se transformou, né? Naquele momento lá atrás, né? É lógico, é uma questão de evolução, se transformasse no que é agora também, né? Mas começou lá atrás. Também, aí nesse momento, faz sentido o que ele fala aqui, que todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. E a gente já estudou também, lembra? Da questão da matéria, né? E dos reinos, que tudo tem a sua importância, que estamos todos interligados. Somos interdependentes, todos os reinos, né? Encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Você fala assim, nossa, aqui espíritos está com E maiúsculo. Você fala, nossa, mas esses fluidos estavam em meio a espíritos. Gente, foi Jesus e sua equipe de espíritos que manipulou todos esses fluidos, né, obedecendo às leis divinas sempre, porque é tudo resultado da lei divina. Foi Jesus, o governador do nosso planeta, que providenciou a manipulação de todos esses fluidos, retirados do fluido cósmico universal, transmutados, transformados, combinados, para resultar em tudo que nós temos, em todas as condições de vida que o nosso planeta pode oferecer para nós, desde aquela época, desde bilhões ou trilhões de anos, não importa. Não é? Então, em meio a espíritos, aqui com E maiúsculo, Jesus é um espírito, então, completamente coerente. Aí ele diz assim, Kardec explica, a química, Kardec sempre traduzindo em miúdos, né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, de acordo com cada espécie, tão logo eles se encontrem em condições necessárias. A menor alteração nessas condições é suficiente para impedir a reunião de elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e animais que se desenvolvem somente a uma temperatura determinada e em um meio propício. Vimos grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. Se você precisar sair, pode sair, viu? O que se passa diariamente diante de nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Por ter surgido do caos pela própria força da natureza, por ter surgido do caos pela própria força da natureza, essa formação dos seres vivos diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Obviamente não, né, gente? Ô, Nelo, pode rodear lá, ó, pode sair. Não tem problema. Você quer vir aqui? Não? Não é isso, né? Tá bom. Então, por isso que eu tô falando pra você ir lá fora. O que Kardec quer dizer aqui é que a explicação científica não desmerece a divindade da lei. Por quê? Porque é a inteligência suprema do universo.
explicada pela ciência. É muito pelo contrário, né? A ciência, ela ajuda a todos nós compreender a expressão da inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então ele diz, né? Por ter surgido do caos, pela própria força da natureza, essa formação de seres vivos diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, ela corresponde melhor à ideia que fazíamos do poder exercido por Deus sobre os mundos infinitos através de leis eternas. É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais, ou seja, da animalização da matéria, né? Mas que a gente vai entender quando a gente estudar o fluido vital. Mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Pergunta 46. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Deixa eu ver o horário, ainda são 20 horas e 32 minutos. Sim, mas o germe primitivo já existia no estado latente. Todos os dias sois testemunhas desse fenômeno. É muito interessante, né? A inteligência. É por isso que eu falo que está tudo interligado. Que a gente às vezes quer separar, né? A criação divina lá no início do planeta, a criação da vida lá, da gente hoje. Só que as coisas não estão separadas. Então, eu quero dizer assim, a lei é a mesma sempre, ela é imutável. Lembra que a gente viu os atributos da divindade? Que os atributos de Deus, eu sempre faço essa correspondência, são os mesmos atributos das leis divinas. É imutável, as leis são imutáveis, Deus é imutável. Então ele diz assim: os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que, para eclodir, aguardam a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Aí é pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi isso que levou a dizer-se que o homem havia sido formado do barro da terra. Na semana que vem nós vamos ver sobre Adão e Eva. Nós vamos conversar semana que vem sobre isso, porque também consta uma explicação aqui no Livro dos Espíritos. Pergunta 48. Podemos saber a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não, todos os vossos cálculos são quimeras. Pergunta 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo terrestre, por que os seres humanos não se formam espontaneamente como em sua origem? E aqui no Livro dos Espíritos tem duas respostas. Essa, né, que o Espírito da Verdade dá agora, e tem uma outra pergunta que eu fiz esforço para lembrar a hora que a gente estava começando aqui, eu não consegui lembrar, mas que fala que essa transição entre os reinos, ela não é feita aqui no nosso planeta, apesar de aqui no nosso planeta existirem, né, algumas espécies que você percebe que nem é uma coisa nem é uma outra, parece que está no reino vegetal, mas já apresenta manifestações do reino animal, né? Está no reino animal e apresenta manifestações do reino hominal, né? Como os gorilas, por exemplo. Então, isso existe aqui? Existe. Mas essa transição, essa completude, né? Essa finalização da transição não existe. Ela é feita em outros planetas, que são específicos para esse fim. Eu não lembro a pergunta, mas eu vou localizar e na semana que vem eu falo com vocês. Planetas laboratórios. São os planetas laboratórios, exatamente. Falou a voz da minha consciência. Então a resposta que o Espírito da Verdade dá aqui, a pergunta 49 sobre isso, é a seguinte: o princípio das coisas é um dos segredos de Deus. No entanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram em si os elementos necessários para a sua formação, para transmiti-los de acordo com as leis de reprodução. Ocorre o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Então essa é a pergunta 49 que a gente vai parar por aqui hoje. E eu vou encerrar esse momento com uma fala do Leon Denis. E se vocês quiserem fazer perguntas, já vão fazendo para a gente conversar. E se a gente não souber responder, a gente pesquisa e depois traz, tá bom?
Mas o Leon Denis fala aqui no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o seguinte: a evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina. Lembra aqui? Ele falou assim, ó: como Deus criou o universo, para responder com a sua expressão, por sua vontade. Então, Leon Denis vai no mesmo rumo, né? A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. Mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica. E a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Em seguida, um pouco mais na frente, que é com que eu vou encerrar hoje, ele diz assim: tudo o que está em nós está no universo. E tudo o que está no universo encontra-se em nós. Pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Lembra que eu falei que somos todos interdependentes? Pela alma, há todos os mundos invisíveis e divinos. Somos feitos de sombra e luz. Somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com as suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos, e o que em nós está em todos os seres, e o que em nós está em todos os seres se encontra. Isso é a beleza, né, da criação divina, que nada é desprezível para Deus. Nada não tem importância, tudo tem importância, tudo. E é assim, gente, que eu encerro a minha participação de hoje. Quer falar aí, né? Não, eu quero que dê uma boa noite, porque eu não estou... Vamos ver se a gente não deixa escapar ninguém, porque eu deixei escapar a Dila, não apareceu para mim a Dila no sábado, e ela falou boa noite e a gente não conseguiu ver, né? Só depois que apareceu. Pode falar só daqui do mas... Facebook. Esses são do Facebook agora que eu passei. É, a Michele, a Carmen, a gente já falou, o José Carlos Pelarim, a Juliana Bruno, a Tatiana Bassi, uma boa noite, a Claudinha Rodrigues, Larissa, a Tânia, o Henrique e a Maila, a Cleide Pelarim, o Evandro querido. O Evandro é assim, gente, o Evandro é lá de Jesus e Maria, de Ribeirão, né? Amigo nosso, evangelizador da Giovana, minha filha mais velha, amigo inesquecível. E aí, eu assisto os dele e ele assiste os nossos. É muito gostoso isso. E aí o pessoal do Instagram, a Cleo querida, a Adriana, a Gi e a Thaís. A Claudinha, eu falei da Claudinha. Eu espero não ter esquecido ninguém, tá bom, gente? Se eu não falei é porque o Facebook comeu bronha e não apareceu aqui pra nós, tá certo? Então... E para todos aqueles que verão depois também, nosso abraço. Ah, é verdade. Para quem vier depois, quem, né, viu o nosso estudo, tá bom? E na semana que vem vamos falar de Adão e Eva, tá certo? À luz do Espiritismo, que é muito maravilhoso. Ah, Marla lá. Aqui na Irlanda eu ouvi dizer que na Europa o Espiritismo dá muito foco a uma parte mais científica, enquanto que o Brasil é mais espiritual. Isso procede? É porque houve uma época aqui no Brasil, deixa eu organizar minhas ideias. Na verdade, a doutrina espírita tem esse tripé, né? Ciência, religião e filosofia. Aqui no Brasil, eu penso que a população enxerga mais o espiritismo como essa parte espiritual, né? Seria filosófico / religioso.
A população enxerga assim. Mas o espírita, ele que estuda, né? Ele sabe que são três forças que andam juntas, né? Que não tem como separar, que não tem como segmentar. Mas houve uma época que estava um cientificismo muito aflorado, se esquecendo da parte espiritual, que eu acho que é um perigo, tanto quanto simplesmente olhar a parte espiritual com as lentes do fenômeno mediúnico tão somente e esquecer do estudo filosófico e científico. Por quê? Porque, como vou repetir, na minha opinião, Maila, essas três é um tripé, anda junto. Sem uma dessas pernas fica capenga e a interpretação, a gente corre o risco de começar a interpretar tão somente com o nosso jeito de fazer as coisas. E isso depõe contra a doutrina espírita, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Então, qual que é o objetivo maior da doutrina espírita? A evolução do espírito, libertar a gente do passado de erro e a gente evoluir. Aliás, no livro dos médiuns, acho que é Erasto que fala, não, Santo Agostinho que fala, né? Não peça ao espiritismo aquilo que ele não pode dar, que a função dele é o avanço da humanidade, né? Fazer melhor a criatura. Fazer melhor a criatura, exatamente. É isso, gente? Mais alguma pergunta? Dando tempo de vocês escreverem. Ô Evandro, a Giovana tá no Instagram, mas ela sabe que eu falei de você. Nós temos fotos. Ela pequenininha junto com você, na evangelização do Jesus e Maria. Ok, né, pessoal? É isso, então. Ou eu tô sendo apressada? Acho que não, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Coloquem aí a água para fluidificar. Vamos rogar a Jesus a proteção dos nossos lares, a nossa proteção. Jesus, o Senhor sabe. O Senhor nos conhece, sabe exatamente onde está cada esforço, onde está a tomada de decisão nobre, onde está a fragilidade, para a qual buscamos com o Teu Evangelho, com a explicação e com a compreensão do Espiritismo, abrandar e transformar. O Senhor sabe dos nossos esforços reais, para realizar a parte que cabe a cada um de nós na obra divina. Por isso tudo, rogamos a sua sustentação, o seu amparo, para que todo conhecimento ao qual temos acesso possa fazer um sentido íntimo e real em nosso dia a dia. Que possamos lembrar a cada momento de todos os esforços de espíritos de escola para a organização desse planeta, a fim de recebermos para o progresso a ser realizado com esforço, renúncia e muita, muita alegria na estrada do serviço ao Cristo, renovado pelos esforços de um pensamento, iluminado pelo Evangelho bendito, a nos guiar como farol pelo caminho correto, arrastando-nos de joelhos, andando devagar, mas sempre no progresso, do qual jamais poderemos escapar. Agradecemos pelo Espiritismo em nossas vidas, pelo Evangelho de Jesus a nos guiar, e pelas expressões da aplicação das leis divinas, para que possamos compreendê-las, sejam elas travestidas de dificuldades, de contrariedades ou da presença de espíritos que nos incomodam e nesse incômodo acionam
e nos mostram o que carregamos conosco. Obrigada, Jesus, pelo teu evangelho de luz e pelo amparo que se faz nesse momento. Que as equipes espirituais possam alimentar as barreiras energéticas de proteção em todos os lares que nos assistem, neste momento e que assistirão depois. Que possa se fazer a vibração do passe em cada um de nós, dos nossos entes queridos, daqueles que compõem os nossos lares. E que igualmente essas equipes benditas, abnegados trabalhadores do Jesus, possam fluidificar a nossa água, colocando nela as vibrações salutares, as vibrações necessárias ao atendimento de nossa necessidade mais íntima. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Um beijo, pessoal. Uma boa noite para vocês. Maria Cristina Petraca. Né? A Maria Cristina. Eu estava sem óculos. Um beijo, Maria Cristina. Tudo de bom para você. E é isso, né, minha gente? Um beijo, uma boa noite. Que Jesus nos proteja. Tenha um descanso. E que amanhã a gente possa acordar bem revigorado. Bom? Boa noite a todos, até sábado às 18 horas no nosso Evangelho. Até sábado estaremos juntos. Beijão!